Fala pessoal, tá começando mais um Screte Clube, dessa vez num dia diferente, um dia especial, pré-jogo da seleção brasileira, e não é qualquer jogo do Brasil não, Vinícius. É o começo da caminhada do Hexa, amigo. Eu já tô aqui empolgado, como vocês podem ver, muitíssimo empolgado, porque hoje é a estreia de Carlo Ancelotti no comando da maior seleção de futebol do planeta Terra. Somente. Somente. E pra bater esse papo, tem que ter um convidado de peso. A gente tá muito bem acompanhado, meus amigos. Chiquinho. Simplesmente Somente. o vice-prefeito da cidade de Olinda e que conhece pouquinho de futebol. Chiquinho, Aí, Vinícius. seja bem-vindo, meu Chiquinho. amigo. Antônio. Obrigado por aceitar o convite. Screte Clube, meu amor, viu? Ô, rapaz, vamos Estamos aqui. embora. Pra mim é um privilégio estar aqui participando com vocês desse convite, estreando nessa plataforma de informação. Falar de futebol é uma coisa que eu amo e sempre à disposição, principalmente no dia especial, nessa estreia desse gigantesco treinador, que eu tive até o prazer de conhecê-lo no último domingo, né? A gente bateu um papo bacana e falar desse jogão que vai ter logo mais aí, do Equador e Brasil. Já aconteceu muito com isso, do treinador falar comigo, ó, faz isso aqui, eu digo, pô, mas eu não faço isso aqui, quando vê as coisas acontecem, Sim. né? Essa percepção de posicionamento, a percepção de treinamento, de como você pode lidar no dia a dia, de ele entender o ser humano, porque o jogador ele não é uma máquina, ele é humano, tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não tá mal. Perfeito. O treinador ele serve muito para isso, tá? E essa confiança ela se torna não só pela sua condição, que hoje a gente tem um treinador que é, na minha opinião, o maior treinador do mundo hoje, Top do mundo. por Porque o cara todos os ganhou. Não tem o que seus falar. feitos, Não tem o que né? falar. Eu acho que se o Guardiola tivesse conquistado o que ele conquistou, teria uma divulgação até ainda maior, porque o Guardiola ele carrega mais esse Mais jogo midiático, mais, além de ser mais midiático, ele tem o estilo de jogo mais impactante, né? mais compatível com o que a gente viu, Isso. né? Mas em termos de conquistas, o homem tá no lugar certo, tá na maior seleção do mundo. Não tenha Ô, dúvida, Chiquinho, tu falou uma coisa aí sobre hierarquia. Eu acho que eu tinha uma impressão que, às vezes, principalmente nesse ciclo, a hierarquia às vezes estava invertida. Parece que a gente tinha jogadores maiores do que os treinadores quando chegava na seleção brasileira. E hoje a gente tem um peso no banco de reservas com o Ancelotti que é assim, que serve para puxar de volta essa hierarquia para o lugar certo, para o treinador. Hoje a gente acho que é uma necessidade, né? Eu te confesso que eu sempre fui muito conservador em relação à seleção brasileira. Na minha opinião, há 6 meses atrás eu queria um treinador brasileiro. Mas hoje a necessidade ela é muito evidente por conta do que a seleção está passando. E eu converso muito com o Ricardo, né, Rocha, que é irmão, e eu tive uma passagem pela seleção. O Ricardo disputou 2 Copas do Mundo. E ele sempre comentou muito comigo isso. Seleção brasileira, além do treinador, ele é um posto que você conquista. E durante as últimas 4 gerações, a era Pelé, Rivelino, Gerson. Aí depois veio Rivelino, 78, e aquela Copa que a gente acabou lá perdendo para a Argentina, né? E depois veio 82, aí a geração Zico, Falcão, Isso, Sócrates. Aí depois da geração de Zico veio a geração Bebeto, Romário, aquelas. Em cada etapa dessa, você tinha um suporte de jogadores que por lá passaram e tiveram história. E a partir de 94, a gente teve uma geração aí, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo. Os caras disputaram 3 Copas e ganharam 2, cara. E esses caras, quando você chegava na seleção, você se sentia protegido, não pelo treinador, que também funcionava aqui na época, Parreira, Zagallo, né, depois Filipão, mas principalmente pelos jogadores. E hoje a nossa seleção ela não tem esse suporte de referência. É uma coisa que pesa. De referência em todos os aspectos. Não é o jogador que está só na Europa, que é titular em seus clubes. É o jogador que é vitorioso na própria seleção. É uma coisa que, para mim, é a gente tem que reconquistar isso. Né? Essa passagem de posto. Né? Veio o Ronaldo, depois de Ronaldo foi Adriano,
e veio o Ronaldinho Gaúcho, depois Ronaldinho Gaúcho Kaká, e essa passagem de posto, ela se perdeu a partir de 2014. Eu acho que a partir dessa Copa aí a gente perdeu um pouco essa 2010 referência. pra 2014, Aí, né? voltando para a tua pergunta, hoje você olha para o banco de reservas, esses jogadores, eles não estão mais com peso, Sim. porque eles carregavam esse peso. O peso ele se transformou e hoje para o Ancelotti, né? E ele Isso. tem suporte para carregar esse peso. Costa É uma Larga. coisa aí. que necessitava, entendeu? É. A seleção estava precisando dessa, não só desse suporte, mas de uma pessoa que tomasse um pouco essa responsabilidade dos jogadores. E chegou o cara certo aí para mim, para esse momento da E seleção. pra mim, o primeiro acerto de Ancelotti, só pra pegar esse gancho de Chiquinho, é a volta de Casemiro. Eu sempre defendia isso, porque mesmo que em proporções menores, ele é o que tu falou. É um jogador Mas vitorioso. é nessa linha, é nessa ele linha, tá é nessa nessa linha. linha. E o que eu vi nesse ciclo foi uma tentativa de renovação, excluindo os líderes dos últimos ciclos. Os líderes do ciclo de Tite simplesmente saíram. Neymar por lesão e Casemiro, que para mim é o líder técnico do meio-campo do Brasil, Sim. o líder de títulos, tinha saído. E eu não entendia isso. Eu vejo outras seleções com essas pessoas, mesmo a idade chegando e o nível de futebol um pouco caindo. Mas, cara, é o jogador de confiança, é o jogador líder. Eu não sei ainda quem vai ser o capitão, mas eu acho muito que Casemiro vai ser o capitão. E eu acho que é o grande acerto dessa volta, dessa primeira convocação de Ancelotti, que a gente já vinha falando aqui, Sim. é essa volta de Casemiro, que eu acho que vai dar um peso pro meio campo do Brasil. Daqui a pouco a gente bota a escalação na tela, o capitão vai ser o Marquinhos. Marquinhos Marquinhos vai ser o capitão. E esse ponto pra mim é crucial, assim, a gente debateu isso várias vezes por aqui, Chiquinho. Porque não dá pra você forçar uma renovação. Eu acho que Exato. a gente tá vivendo um futebol brasileiro cada vez mais precoce. Brasileiro não, mundial. Você tem o Yamal, que tá prestes a ganhar a bola de ouro aí com 17 anos de idade. Você tem o Estevão, você tem o Endrick saindo daqui muito novo. Mas a gente esquece em alguns momentos, quando fala desses jogadores, que não tem nem 20 anos de idade, que não é nem um homem feito, nem fisiologicamente falando, certo? E nem mentalmente. E aí você espera que esse cara vista a camisa da seleção brasileira, um Estevão vista a camisa 7 da seleção brasileira, de Garrincha, de tantos outros craques, e dê conta do recado. Acabou. Como se fosse o jogo do Palmeiras no final de semana contra o Bragantino pela Série A. Não é a mesma coisa. Não é. Então, assim, forçar a barra na renovação, do meu ponto de vista. É necessário que esses caras cheguem na seleção e já se acostumem com a seleção, isso é bacana, mas que tem que ter alguém ali pra dizer, Esse ó, suporte, né, que necessita, Exato. né, Antônio? É o que a gente fala, né? Todos esses jogadores que se tornaram lendas, aí você pega aí desde Ronaldo, que pegou aquela Copa de 94, aquela Copa pra ele foi um laboratório, pô, gigante. cara, o cara tá ali ao lado dele, Bebeto, Romário, pô, Ricardo Rocha, os caras deram suporte. E esses caras, eles sempre serviram de suporte para toda essa geração, porque os caras eram muito vitoriosos, Sim. campeões do mundo, entendeu? E quando você chegava, você não chegava com o peso que chega um Estevão. O Estevão já chega com peso. O Ronaldinho não chegou com esse peso, Perfeito. né? O Kaká não chegou com esse peso, Isso. né? Aí Kaká que era reserva em 2002. o próprio Neymar já Exatamente. chegou com esse peso, Já chegou com né? esse Nessa peso. renovação que Uhum. teve. Que é até um dos grandes erros, eu acho, do ciclo Dunga, foi não ter levado justamente o Neymar para Pra ter 2010, essa, né? 2010 Verdade. ter essa passada de bastão. Verdade. Kaká estava ali ainda em 2010, que era o grande nome da seleção brasileira, e podia ter. Se bem que Neymar deu bastante conta do recado nesses últimos anos, mas assim, a gente não chegou a conquistar o que a gente tanto almeja, que é aqui a sexta, Vai sexta- ver, vai ver. a sexta E não estrela se aqui no- surpreendam se na sequência dessa era Ancelotti a gente vê o Thiago Silva, tá? Também. É outro nome que eu Eu acho que também pode não aparecer. se surpreendam, Também tá? acredito provável. Porque o também Thiago, acho. que ele vem jogando, cara, É. assim, eu venho acompanhando os jogos do Fluminense, o que Ele esse vem cara jogando. joga. Ele é muito diferente, né, cara? Cara, até ele é muito em todos os diferente. aspectos, não só técnico, mas principalmente físico, que é o que Isso. se um jogador de quase 40 anos. Exato. E como a Copa do Mundo ela é um torneio totalmente diferente de uma competição, eu não me surpreenderia até por conta dessa questão, né? Essa vinda do Richard, essa vinda do Danilo, Isso. esse suporte em cada setor serve muito para esse aparato, Sem entendeu? É sombra uma de coisa que eu dúvidas. tô vendo muito nessa. Lógico que
essa não é a seleção ideal do Ancelotti, até porque ele não conhece bem o Estevão, ele está conhecendo agora o futebol brasileiro, Isso. ele vai começar a ter uma Assistir, noção maior de cada jogador, vai aí ele olha um jogo de qualquer time desse aí, um Yuri jogo Alberto da vida, do que tá Yuri, fazendo do gol pra próprio caramba. Inter lá com o Alan Patrick, Alan né? Patrick, exatamente. Que é um jogador que pra mim, cara, Tá mesmo jogando na bola, né, idade, cara? ele é um jogador Tá muito jogando diferente, bola assim, demais, que a cara. gente necessita de um jogador como ele na seleção, que a Aham. gente não tem hoje. Uhum. Vamos jogar hoje com praticamente 3 volantes, né? Que, Isso. na minha opinião, o Gerson não é um meia, Não, meia não. agudo. Esse é um ponto até interessante, porque eu tava conversando com quem sobre isso? Eu conversava com os amigos do Canarinho Cash, Rafael Brasileiro, jornalista pernambucano, tá morando lá no Canadá, junto com o Matheus Massa, que é outro pernambucano que também mora lá no Canadá. Essa comunidade pernambucana gostam de falar de futebol, fizeram um podcast. E aí me chamaram para participar. E aí eu disse, cara, quer ver um ponto que o Ancelotti já deixou a impressão digital dele nessa convocação? O meio-campo. Porque o Ancelotti, que deu certo no Real Madrid, que conquistou aqueles títulos e por aí se vai, olha pro meio-campo que ele tinha. O meio-campo que marcou época. Casemiro, Modric e Kroos. o Kroos. Você não olha para nenhum desses atletas e diz assim, esse é aquele volantão 5, marcador. Esse é o camisa 10 do time. São 3 jogadores que se posicionam bem para desarmar no momento defensivo, que auxiliam nessa parte. E são 3 jogadores que com a bola no pé distribuem o jogo fácil. Sabe que jogar. tem caixa para correr o campo todo. Então, na Espanha tem a expressão que é o todo campista, né? Que é o cara que tem característica para armar jogo, para defender. E aí você olha para esses caras. Casemiro é esse jogador. Bruno Guimarães se consolida cada vez mais como esse jogador. E o Gerson, dos 3, é o que tem mais vocação ofensiva, Isso. mas ainda assim, Ainda assim. um não jogador é. que- Então, Exato. assim, pra mim o Ancelotti ele já deixa a impressão digital dele nesse meio campo. E eu gosto dessa característica de jogador. Você jogou ali na posição, Chiquinho, você pode falar mais do que eu. Não, então, eu gosto, mas eu acho que nesse posicionamento com o Casemiro, você precisa de um jogador mais agudo. Por Sim. isso que eu queria ver se o Rafinha tá suspenso, né? E eu queria ver como é que ele ia utilizar o Rafinha e o Estevão. E pra mim, ele pode utilizar os dois no mesmo time. Ou o Rafinha ou o Estevão por dentro, dando liberdade de criação. Isso. É uma coisa que ele pode utilizar como uma plataforma de jogo. Até você abrir mão de um centroavante, quando o Rodrigo estiver pronto, e você utilizar um Rodrigo ali e fazer aquela linha de 4 ali com aqueles jogadores. Porque aí você vai ter movimentação, qualidade e velocidade pelos lados. Entendeu? E, acima de tudo, a criatividade do brasileiro. Ali isso aí Porque não pode tu ser pega um tocado. Estevão, que hoje se joga muito nesse extremo, né? Um jogador como o Estevão, pra mim, ele tem que ter liberdade de criação. Exato. Um jogador como o Rafinha, da forma como ele joga, em uma jogada ele pode decidir o Resolver. jogo. E eu queria ver os dois juntos, nessa função de troca de posicionamento, ou por dentro ou por fora. É o que eu te falo do segundo tempo, né? Sim. Do próximo jogo que vai ter lá no São Paulo, né? em São Paulo, Contra o Paraguai. eu tô muito ansioso para esse jogo, porque aí o Ancelotti, o Ancelotti vai ter uma noção maior Já vai ter de estreado, característica, Isso. né? E eu Vai ter o queria, Rafinha à disposição. para mim, ele vai dar uma mudada na seleção a partir. Esse jogo de hoje é importantíssimo pro Brasil, né? Lógico, mas ele tá meio assim. Eu quero ver primeiro, entender se esses caras são isso mesmo e como eu vou utilizar esses jogadores de acordo com as suas características. Mas eu quero ver os dois, Estevão e Rafinha, no time. E o Perfeito. curioso é que a gente fala de... Só ver, a gente já tem escalação? Vamos botar na tela? A gente já tem escalação, tá? Falar justamente sobre a escalação. A gente já tinha visto aqui antes de entrar no ar, mas para você que está acompanhando a gente, o pessoal do Goleada Info no Twitter fez essa arte aqui e a gente está divulgando. Alisson, Wanderson na direita, Marquinhos, que será o capitão, com Alexandro Ribeiro, o Alexandro do Lille, Isso. zagueiro, Zagueiro. e o Alexandro, lateral esquerdo, que todo mundo conhece, está no Flamengo. Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, Estevão, Richarlison e Vini Júnior. O Estevão pela direita, o Vini pela esquerda, o Richarlison mais O que eu ia centralizado. falar é que, mesmo a gente sempre falou muito, o Ancelotti vai vir para essa primeira convocação, será que ele que vai escolher todos os nomes? Ele está acompanhando o futebol brasileiro? O Estevão, que é um grande nome, mas ainda assim, vendido para o Chelsea, mas ainda assim, jogador do futebol brasileiro,
titular. É o primeiro técnico que coloca o Estevão como titular na seleção brasileira. Ele gostou muito do Estevão. Ele falou, ele rasgou elogios na coletiva, né? Talento extraordinário, falou esse tipo de coisa. E o Estevão encanta, né? E aquilo que o Chiquinho encanta, falou, pô, é a qualidade do futebol brasileiro. O Estevão é o jogador mais jovem que tá surgindo aí, que mais encanta, que tem esse DNA do futebol brasileiro, que o Neymar tem, que o Vini tem, que o Rafinha tem. E pode ser moldado, né? Um Exatamente. treinador como ele molda, entendeu? De acordo com a característica. E treinadores assim, com essa capacidade, né? Como ele tem, ele ajuda muito o jogador. E o grande exemplo disso é o Vini Júnior, né? Total. Que o Vini pegou uma fase muito difícil. Não sei se você viu o documentário dele. Eu não lembrava disso lá com Com o Zidane. o Zidane, Com o Zidane, né, cara? é. E o Zidane sempre Que o trouxe pra ele, Benzema falou um calma, monte, né? calma, que você... E ele teve esse up a partir Do da Ancelotti. chegada do Ancelotti. Chegou a ser o melhor jogador do mundo, comandado por E ele. eu acredito muito que ele pode auxiliar nesses jogadores aí, principalmente no Estevão, né? Que é essa joia rara que a gente tem aí, pode ser lapidada. Um destaque também para o Wesley, que foi cortado por opção. Ele precisava cortar um jogador e cortou o Acabou Wesley. ficando de fora. O que Acabou ficando de eu tô olhando aqui pro banco, porque é muito do que a gente falou. As caras do time, as principais caras, a gente conhece do ciclo. Exato. O Marquinhos vinha sendo convocado. O Casemiro passou um tempo sem ser convocado, mas foi convocado nesse ciclo. Bruno Guimarães, Gerson, Estevão, Richarlison voltando. Só que eu vejo jogadores aqui que vêm fazendo bom papel nos clubes, mas que não estavam sendo tão bem aproveitados por conta desse momento ruim que a seleção vivia. Eu tô empolgado para ver nas mãos do Ancelotti o Gabriel Martinelli. Para mim, eu acho um jogador muito interessante. Ele é muito... Ele se adaptou era muito muito fácil, regular, né? muito fácil, ao muito estilo de fácil. jogo, né? Europeu, né? E ele é um ponta, Exatamente. ele é um ponta-ponta. Aquele ponta que ele não consegue fazer um movimento para trás. E ele tá ali, Ele ó, é na muito esquerda fazendo ofensivo. inferno. Exato, ele E é ele é muito, muito arisco. regular. O Exato. próprio Anthony, regular, né? Que ele deu uma O recuada Anthony- na carreira agora e ele tá jogando muito, assim, Jogou muito no Bet. no Betis. Eu tô curioso para ver esses caras. Eu acho o Ederson um baita de um volante. O Ederson Sim, da da Atalanta. Atalanta. Faz boas temporadas já, E mas que assim... até então não foi bem aproveitado na não seleção foi bem brasileira. aproveitado no ciclo. Então, e o Matheus Cunha era o principal dos nomes que eu ia falar aqui Tá do para ser banco. vendido pro Foi Manchester, vendido. né? Foi pro- Já foi foi, vendido né? pro Já Manchester foi vendido. United. Vai usar a camisa 10 do Agora, United. o grande ponto desse novo ciclo é a volta do Richarlison, né? Um jogador Sim. que ficou muito afastado na Copa. Uhum. Ele teve aquela ascensão e, assim, eu espero muito que ele possa voltar e voltar bem, né? Isso. Porque a gente tá tendo muita dificuldade com o centroavante, né? É, E ele dá uma esperança porque ele foi o nosso último centroavante aí bem numa Copa do Mundo. Verdade. ele foi bem na pra Copa do caramba. Mundo. Ele foi Foi. bem pra caramba, que é isso. Ele foi bem. O que a questão do centroavante, de fato essa característica falta, mas aí o Matheus Cunha, ele não é exatamente esse centroavante. Ele lembra joga- um pouco o que o Firmino fazia ele no lembra Liverpool. o Firmino. Ele Você lembra o gosta do Firmino. Liverpool, Eu, né, amigo? eu gosto. E assim, a característica do Firmino, encantava ver o Firmino jogar, principalmente no Liverpool. Porque ele era quase o meio armador do time. Ele era basicamente o meio armador do time. Jogando ele vinha de buscar a bola e assim. E o Matheus Cunha tem um pouco disso. Só que falta, né, Chiquinho, você não ter dentro de um plantel aquele 9-9. Né? Assim, eu acho que é uma característica que todo time que se preze tem que ter um cara assim, né, velho? Tem que ter, porque, principalmente no futebol de hoje, né? Com zagueiros rápidos e fortes, Isso. você tem um centroavante que possa dar esse suporte, não só de força, mas de entendimento de jogo. Eu adorava jogar com um centroavante que segurava. Eu, como meia, jogava a bola nele, ele segurava, abrindo os espaços pelo corredor. Eu acho que. E o Richarlison, nessa sua volta, eu tenho certeza que ele sabe que essa é a grande oportunidade dele para um ano. Ele tem um ano aí para que ele possa aí se consolidar novamente como uma grande referência, né? Perfeito. Se procurou muito esse centroavante e eu tenho certeza que ele deve estar muito focado com essa oportunidade desses dois jogos aí. Ô Chiquinho, e tu falando desse centroavante forte, eu acredito que o que mais vem à cabeça do torcedor, da nossa cabeça, no futebol brasileiro, é o Pedro. Centroavante alto, técnico, forte, e que tá vindo de lesão. Acredito que possa não ter sido convocado porque ele tá vindo de uma lesão recente, né, no joelho. Isso. E o que é que tu acha desse jogador? Tu acha que Não. ele faz falta numa convocação dessa? Muito pela sua característica. É um pouco diferente do Richarlison. Isso, O Richarlison Richarlison é mais é combativo, mais móvel, né? né? É um jogador que combate mais. O Pedro, ele traz alguns predicados interessantes, principalmente pelo estilo de jogo, né, que a gente tem. Com esse jogador que joga pelo extremo,
né, como o Estevão, ou o Antony, ou o próprio Rafinha, você tem um suporte de qualidade no momento de jogada ofensiva, como o Pedro joga. O Pedro é aquele 9 que sai, mas a bola sai redonda. Exato. Né? O Richard já não tem muito essa característica. É um jogador que se movimenta, mas o trato com a bola, a parte técnica não é a sua maior característica. Ele é um jogador mais de força, né, de chegada na área. Já o Pedro compõe melhor em termos técnicos, mas são jogadores, para mim, que se completam. E eu acho que no futuro próximo vão estar juntos aí na seleção e a gente ter aí essas duas boas opções. Agora, pro Pedro encaixar, tem que ter um time que dê a bola para ele. Exato. Não, então, é o que eu te falo. Né? Exato. Assim, essa seleção a gente viu ela muito desencontrada. No jogo contra a Argentina, é emblemático. Ali foi um passeio. O jogo contra a Argentina, o 4-1, ele é emblemático. Ali é o nosso último 7-1, né? É o último 7-1. Que poderia ser até mais, tá? Total. Os caras da Argentina acho que respeitaram, ó, velho. Seguraram a onda, pô, total. Porque assim... Ainda bem que não foi numa Copa do Mundo, viu? Porque se Porra, fosse uma isso? Copa do Mundo, ia doer muito mais do que um 7-1. Tá louco. E assim, aquele jogo pra mim é emblemático porque teve em alguns momentos... Qual é o time que você vê hoje jogar, seja qual for o nível, que se defende com menos de, sei lá, 8 jogadores? Não existe mais isso. Não existe mais isso. Não existe. O Brasil sem a bola com a Argentina indo pra cima tinha 6 caras no campo de defesa. Então assim, é outro ponto que com o Ancelotti eu acho que vai voltar um pouco à nossa realidade. A brasilidade, o que é nosso, a gente não pode abrir mão. Isso tá presente em todo jogador brasileiro. Agora... E foi o jogo que custou, muito provavelmente, a não convocação do Murilo, né? Exato. Do Nottingham Forest. Agora assim, o jogo hoje, ele é muito físico, né, Chiquinho? É um jogo difícil. É Pega o Equador, é um time chato, hein? É um jogo lá. Hoje, e assim, se você não tiver jogadores que estejam dispostos a trabalhar com e sem bola, velho. E me surpreendeu eles irem pra Guayaquil, que o jogo é em Guayaquil. Eles poderiam ir pra Quito, que era na altitude, né? Em Guayaquil. Eu até não entendi, até porque eles usam muito isso lá. Total. Agora, pra tu ver como o futebol ele tá mais... Nivelado. Não é nem nivelado. Eles entendem que o jogo pra eles é melhor. Sim. É o entendimento, que é um time... Total. Até porque tem o Caicedo, né? Tem o Caicedo, o Estupiñán, que joga também no Brighton. Tem aquele lateral esquerdo que é do Grêmio, como é o... É o rapaz. Esqueci o nome dele, que é muito bom jogador. É um time, tecnicamente, dessas seleções aí que... E eu acredito que eles estão muito confiantes aí em classificação, né? É bom time. Não, o Equador é o segundo lugar. Nas eliminatórias e punido pela FIFA com menos 3 pontos. E é um time extremamente físico. Exatamente. Parece que é regra geral para essa geração equatoriana ser alto e forte fisicamente. E tecnicamente eles têm tem qualidade. Tem qualidade. É um tem time qualidade. Muito bons. Tem qualidade. Gente, vamos fazer só um agrado para os nossos patrocinadores, né, irmão? Com toda certeza. A gente só tá no ar. Vamos faturar, né, tá amigo? brincando. E já em clima de Copa do Mundo, tá? Porque o Armazém Coral tá com a gente. E você vai ver as promoções do Armazém Coral, tá? Em clima pra de esse Copa do período Mundo, de São João. arraiar. Em clima de arraial, é verdade. Já tá em clima de arraial. Cadê? Deixa eu pegar minha cola aqui. Já estamos na tela? Estamos na tela com as promoções, Amanda? Do Armazém Coral? Pra você aproveitar já pelo aplicativo, tá? Pelo site. Temos a cerâmica marmorizada. Exatamente. Tá precisando, Chiquinho, pra reformar a casa, aquela coisinha? Entendeu? Por R$ 25,90 o metro quadrado. O preço tá legal, bom, tá? Viu? Tá legal. Telha de fibrocimento tropical Eternite por R$ 67,00. E todos os outros produtos que você encontra no site do Armazém Coral ou no aplicativo, tá? Na hora de construir ou reformar, Armazém Coral em primeiro lugar, tá, gente? Apoiando o Scratch Club desde o comecinho dessa nossa temporada e, claro, também com a seleção brasileira em clima de Copa do Mundo. Seguinte, vamos embora. Eu vou entrar em clima de reta final porque eu vou correr daqui pra rádio pra gente começar a transmissão desse jogo. Às 8 horas a gente entra no ar. Eu, Haroldo Costa e Ralf de Carvalho. Que trio, hein? Oxe, trio, hein? Só Ralf, meu amigo. Ralf tem quantas? Ralf tem 11 Copas do Mundo. Ralf é lenda, né? Lenda. Um abração pra ele, um abração. Lenda, ali conhece sempre pouco escutando, também do futebol. Conhece pouco do Chiquinho Riscado. conhece pouco. Que é isso? Ralf Começou conhece muito jogo seu. Muitos. O que eu falei pra você do suporte, né? Pronto, dessa perfeito. nova geração. Perfeito. É muito disso, né? O que é que você se abastece todo dia de um cara como o Ralf? Total. Né? Total. Essa nova geração que chega aqui na
no sistema Jornal do Comércio, tenho certeza que absorve muito desses caras. Cara. Tem uma é história assim que que funciona representa também isso. na seleção. Tem uma história que representa isso. Minha primeira semana aqui, nervoso pra entrar no ar, né? Não. Microfone da Rádio Jornal, pô, é isso. Graça Araújo estava com a gente. Eu lembro que eu entrei uma vez com ela, mas ainda não conseguia me soltar. Aí Ralf percebeu isso. Comecei a fazer futebol, assim. Ralf me chamou de canto e fez assim: você fica nervoso na hora de entrar no ar? Eu disse: sempre fico, Ralf. Como não? Porra, ele Tô estagiário. nervoso agora, Ele você fez, falando "Pô, comigo, que é isso?" menino Eu disse: novo. pô, Ralf, tá me confrontando, eu tô nervoso agora. Ele fez: meu amigo, fique nervoso não. Eu também fico ansioso pra partida. E outra coisa, aqui a gente tá na internet, pode, né? O lugar de falar merda é aqui. Pode falar. Aí eu disse: porra, se um cara desse tamanho chega pra você e fala um negócio desse, você Tira vai de, todo o peso, né? Tira você vai todo de o peito peso, né? aberto, entendeu? E aí, aquele momento em diante, você cola ali nele e acabou. Mas você, João Vitor, Igor, o próprio Vinícius, essa turma nova que tá chegando assim, eu sempre acompanho, quando eu tô no carro, eu acompanho vocês estão dando show, cara. Eu me sinto muito representado aí por vocês Pois é. aí, porque tenho certeza verdade. absoluta Obrigado que a comunicação pernambucana aí tem um valor muito grande desses gigantes, né? O Ralf é um deles Pô, aí. sensacional. E vocês estão carregando esse legado aí com muita maestria. Parabéns, Pô, parabéns. obrigado, mesmo. Chiquinho. De verdade. Depois eu digo o lugar pra gente pagar o jantar. Não, mas eu diga. acompanho, Depois diga. ó, Eu sei. Você acompanha. Sou um cara Você sabe. crítico Eu também, e eu participei muito disso, assim, não tenho a experiência que vocês têm, mas participei. Você já comentou, você já teve já nosso participei lugar. e conheço quem sabe do riscado. Pô, quem não sabe, meu a gente Deus fica do céu. calado. Ganhei o dia, vamos embora. Chiquinho, pra gente encerrar, como é que tá a Olinda, meu amigo? Como é que tá a nossa Olinda? Como é que vem sendo o Corrida trabalho? é um trabalho, assim, gratificante, né, pra mim. Eu confesso a você que eu nunca esperava estar nesse momento de fala, não hoje como comentarista, mas também como vice-prefeito da cidade que eu fui criado. Mas é um desafio enorme que eu e Mirella, a gente, a partir do momento que a gente aceitou, a gente entende esse desafio de uma cidade tão rica em todos os aspectos, mas também com suas problemáticas, mas que a gente está aqui para exclusivamente deixar legado na nossa cidade. É o que eu quero. E nessa parte esportiva eu não posso perder a minha identidade, como eu te falei, né? É uma Já ia coisa lhe que eu perguntar. que eu não vou abrir mão, né? Quero trabalhar muito, né? Massificar cada vez mais o esporte na nossa cidade. Esporte é uma ferramenta social muito grande. E né, eu sou um Chiquinho? exemplo disso, né? Totalmente. Saí de onde eu saí, o esporte e a educação me fizeram estar aqui hoje, me fizeram valer todos os meus ensinamentos de vida e eu tenho esse compromisso, não só com a minha cidade, mas com a minha história de fomentar o esporte no nosso município. Isso aí eu quero deixar esse legado aí nesses próximos 3 anos e meio que a gente tem aí. Pô, a pergunta vai ser pontual sobre a questão de Olinda. Próximo Campeonato Pernambucano, a gente já vai ver o grito. Se Deus quiser, é o que eu falei pra você. A gente Quero tá ver. preparando ele pra isso. Eu já Da trouxe a República, pergunta da conversa de fora. E Isso vai ver aí, o grito da República. Vamos lá, já. se Deus quiser. No Campeonato Pernambucano do ano que Olha aí. vem vai estar aberto aí ao público aí, se Deus quiser. É uma coisa que a gente tá Jogos no trabalhando. grito da Estádio da região República em Olinda. metropolitana. Pô. Isso. Tem isso. estrutura Vamos ter bacana. grandes exatamente. novidades aí nesses próximos meses aí, Vamos embora. pra Que é deixar isso. esse legado aí pra nossa população e pro esporte de Pernambuco, né? Vamos fechar com o palpite? Era isso que eu ia falar. Ah. Antes de encerrar, Chiquinho, placar do jogo de hoje. O começo do Hexa, né? Começo da Cara, caminhada eu tô pro muito Hexa. confiante, cara. Acho que é 2-0 pro Brasil. Cara, eu tô também. Olha, eu tô puxando pela memória. Qual foi o último jogo da seleção que eu fiquei tão confiante assim? Eu acho que os últimos o peso eu do banco sempre de olhava reserva, pro meu jogo, amigo. eu sempre olhava pro jogo com uma certa desconfiança, com certo receio, sabe? Até esse sentimento de receio como torcedor da seleção brasileira é novo, né? A gente nunca Exatamente. teve muito isso, sabe? Mas eu sempre olhava com certo receio e pra hoje eu tô bem confiante, mas eu não acho que vai ser fácil. Não, é um Não. jogo difícil. 2-1 pro Brasil. 2-1. Eu falei, inclusive, hoje para Haroldo Costa, na nossa resenha. de E todo Vini dia Júnior aqui. faz gol hoje. Vini Júnior faz gol hoje. Falei hoje para Haroldo Costa, mesmo placar de Chiquinho. Hoje é 2-0 e Vini Júnior faz gol hoje. Acho que Vini faz gol. Tô Já bem começa- confiante e tô muito ansioso pra ver o segundo tempo. O Sim. segundo tempo do jogo é quando ele entra o treinador, aí Começa é que eu, a mexer no é, time. Você Aí- que tá em casa, acompanha os times, ouça o que Chiquinho tá falando. É a coisa mais didática do mundo. Quer saber se seu treinador é bom? Veja Não é como pela ele muda no escalação. time. Veja Veja- como ele mexe no time durante Exatamente. o jogo. Essa é a parte mais importante. Chiquinho, porra. obrigado, cara. De verdade. Foi rapidinho, Prazer, mas foi não, show. mas que Obrigado, é isso. velho. Obrigado Sempre por à atender a disposição gente. e uma alegria estar com vocês aqui e falar de uma coisa que eu amo também, que é o futebol. Venha Simbora. mais, venha sempre. Opa. Vini, tamo junto. Tamo Vamos fazer uma junto. resenha maior com o Chiquinho. A gente sempre traz nossos convidados para fazer o papo sobre bola e esse foi mais um.
Agradecendo novamente Chiquinho por Show, estar com a gente. Foi show. E você que acompanhou mais um Scratch Club, fecha aí, Vini. Muito obrigado por sua audiência. Se lembre, hoje estamos numa quinta-feira. Não é normal. Não é normal, por motivo especial aqui, ó. O começo da caminhada do Hexa, pré-jogo da seleção brasileira. Próxima semana, terça-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-hora. Bate-hora, perfeito. Vamos embora. Beijo no coração de vocês. Abraço, obrigado pela audiência. Tamo junto, turma.